Vamos ver aí a igreja em Sardes. Fundada provavelmente pelo apóstolo Paulo, a igreja em Sardes exalava abundante vida. De um amontoado de gente oriunda de várias etnias, o Espírito Santo batizou a todos no corpo de Cristo, Romanos 6,13. E apesar da diversidade cultural, todos agora achavam-se irmanados no autor da vida, Números 27,16, João 17,2, Atos 3,15. Mas não demorou muito e Sardes começou a necrosar-se, morria e não percebia que estava morrendo, Apocalipse 3,1. Sardes agora vivia de aparências, embora parecesse avivada, jazia sem vida. Sua liturgia até lembrava o cenáculo, mas não passava de uma bem ritmada marcha fúnebre. Esse é o retrato de algumas igrejas. No exterior, a caiadura bela, no interior, o acúmulo de mortos. Mateus 23, 27. E os que ainda vivem já não suportam o mau cheiro dos que apodrecem moral e espiritualmente. Então veja que uma igreja que era bem, prosperava, crescia, produzia obras, era conhecida, vivia tranquila, podia pregar o evangelho, podia viver bem, crescer, mas uma igreja que tinha o grave problema de não ter comunhão com o Espírito Santo. Era uma igreja fria, era uma igreja que muita gente usa o nome tradicional, e infelizmente até a nossa igreja, a Assembleia de Deus, que é conhecida como pentecostal, está se tornando cada dia mais assim. E a culpa, Jesus diz bem claro, é ali o anjo da igreja. É o pastor quem dá lugar ao Espírito Santo ou fecha o lugar para o Espírito Santo. É o pastor que incentiva a busca pelos dons do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, as manifestações do Espírito Santo, ou o pastor que supervaloriza louvor, supervaloriza o teatro da pregação, supervaloriza as outras coisas, até o estudo da palavra. Às vezes supervaloriza um lado e esquece do outro lado, que é o lado espiritual, da oração, da busca da intimidade com o Espírito Santo, que é o revelador da palavra. Não adianta nada ter só a palavra. E é aqui Jesus está dizendo bem claro para essa igreja. Eles tinham ali a pregação da palavra, tinham a ortodoxia, faltava-lhes o Espírito Santo, faltava-lhes comunhão com o Espírito Santo, faltava-lhes avivamento. Deus é Deus de vivo e não de morto. Parte 2, a identificação do missivista. Número 1, o que tem os 7 Espíritos de Deus. Número 2, os 7 Espíritos de Deus. Número 3, as 7 estrelas. Então aí, a identificação do missivista. A igreja em Sardes apresenta-se Jesus como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Dessa forma, o Senhor realça a ação plena do Espírito Santo na igreja de Cristo. Somente o Consolador pode vivificar uma igreja morta. Lembra-se do vale de ossos secos visto por Ezequiel? Se buscarmos a Deus, o Senhor Jesus assoprará sobre nós o seu Espírito. Cada osso com o seu osso se juntará, os nervos e tendões aparecerão, e as carnes vestirão todos os esqueletos, prontificando-os como o poderoso exército de Jeová. Então, para uma igreja fria espiritualmente, Jesus se apresenta como aquele que tem abundância do Espírito Santo, aquele que está cheio do Espírito Santo, que se apresenta como aquele que está na plenitude do Espírito Santo. Então, 7 Espíritos aqui significa exatamente isso. Plenitude, cheio completo do Espírito Santo. Então ele diz, falta para vocês o que em mim está completo, e eu posso dar a vocês. Basta vocês pedirem, clamarem, buscarem. Número 1 aí, o que tem os 7 Espíritos de Deus. Então era urgente que Sardes soubesse. Sem o Espírito Santo a vida é impossível. Foi ele que transmitiu o movimento e beleza a uma terra sem fome e vazia. Gênesis 1, 1 e 2. Do ventre da Virgem de Nazaré concebeu o Filho de Deus. Lucas 1, 35. No Pentecostes derramou-se sobre os discípulos. Atos 2, de 1 a 4. Sem o Espírito Santo não há regeneração, pois o novo nascimento é operado por ele. João 3, 5. Se Sardes estava morta, carecia com urgência do Espírito da vida. Romanos 8, 2. Então o Espírito Santo é que traz vida, vida e abundância. Não adianta uma igreja que não ora, que não busca, que não jejua, não busca intimidade com o Espírito Santo, que não busca as manifestações do Espírito Santo.
Esta igreja é uma igreja morta, fria, sem graça. Pode agradar as pessoas na parte sentimental, mas não agrada a Deus, porque a parte espiritual está em falta. E Deus é Espírito. Então é preciso que o Espírito Santo tenha mais lugar em nossa vida. E veja bem que a advertência de Jesus para aqueles que não têm essa comunhão, essa intimidade com o Espírito Santo é seríssima. É o perigo de ser riscado do livro da vida, porque falta a comunhão com o Espírito Santo. Número 2, então, 7 Espíritos de Deus. Existe apenas um único Espírito Santo, Efésios 4:4. Sua ação, todavia, é tão perfeita e eficaz que Isaías septuplamente o descreve. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Através da septuplação do Espírito Santo, o Senhor Jesus traz novamente vida às igrejas que, à semelhança de Sardes, deixaram-se esvaziar de Deus. Então, novamente, repetimos aí. Você olha o candelabro, os 7 braços, né? E aí você vai ver então o nome aí desses 7 Espíritos que Jesus está falando, indicando uma totalidade, uma comunhão, uma plenitude do Espírito Santo na vida de Jesus, que é o dador, é aquele que doa o Espírito Santo. Jesus diz, olha, quando eu for, eu vou enviar a vocês o Espírito Santo. Então é Ele que envia. E você recebe a partir do momento que aceita Jesus como Senhor e Salvador. Ele vem morar em você. Agora, a partir daí você vai buscar o quê? Batismo com o Espírito Santo, que é ser cheio do Espírito Santo. Todo crente deve ser cheio do Espírito Santo. Senão você está pecando o pecado de falta de desejo de ser cheio do Espírito Santo, de ter comunhão com o Espírito Santo, de ser governado pelo Espírito Santo. Todo crente deve desejar isso. E a partir daí o crente vai buscar o quê? A operação dos dons do Espírito Santo na sua vida, para ajudar os outros, para a evangelização, para que as pessoas sejam curadas, libertas, que as pessoas ouçam a voz de Deus falando com eles, trazendo mensagem. Então é preciso que haja essa comunhão e essa busca constante pelo Espírito Santo na vida de cada crente. Depois, as 7 estrelas. Apresenta-se Jesus também como soberano da igreja, tanto local quanto universalmente. Ele é a cabeça da igreja, pois resgatou-a com seu precioso sangue. Efésios 5:23, 1 de Pedro 1:17-19. Eis porque os pastores do Apocalipse são representados como as estrelas que se acham na destra do Cordeiro. Apocalipse 1:20, 3:1. Portanto, se alguém quer brilhar, que brilhe nas mãos do Senhor, como luz do mundo que jaz no maligno. Então Jesus diz bem claro, eu tenho 7 estrelas. Né? Então Jesus tem o quê? O domínio sobre a igreja geral, tanto como a igreja local como a geral. O que falta é a comunhão com o Espírito Santo para que a pessoa ouça o que Jesus está falando, o que ele está querendo dizer com a sua fala. Ouça as advertências de Jesus. O que falta é isso. Sem a intimidade com o Espírito Santo, sem comunhão com o Espírito Santo, a mensagem de Jesus não é ouvida, não é aprendida, não vem revelada. Na parte 3 nós temos aí a doença e a morte de uma igreja. Temos aí tópico 1, perda de memória, tópico 2, desleixo, tópico 3, descaso para com o remanescente fiel. Então, aos olhos das demais igrejas, Sardes exibia-se bela e viva, mas aos olhos de Cristo não passava de um defunto bem produzido. Aliás, a sua certidão de óbito já estava lavrada com a explicitação da causa mortis. Então, causa mortis aí vem do latim, né? Causa da morte. Causa da morte aí, falta de comunhão com o Espírito Santo, falta de espiritualidade. Isso estava causando a morte da igreja em Sardes. Então quem olhava por fora, as outras igrejas talvez tivesse até inveja de Sardes. Que igreja maravilhosa, lá não existe aquele tanto de heresia, não existe lá aquela falsa profetisa, lá não existe a perseguição dos romanos, não existe a perseguição dos judeus. Uma igreja que prospera, que cresce, elogiava, o pastor era famoso, mas não conheciam por dentro, não sabiam o que existia dentro das pessoas, não sabia que as pessoas estavam mortas por dentro. Só era a aparência que as pessoas olhavam. É como lá na escolha, né? Samuel foi escolher lá o rei, ele olhou a aparência. E Deus disse, eu conheço por dentro, eu conheço o coração. Você olha por fora.
Então as pessoas olham o exterior, mas não conhecem o interior. E Deus olha o interior. Vamos ver então perda de memória. A primeira doença a atingir a igreja de Sardes foi perda de sua memória espiritual. Embora vivesse do passado, já não conseguia lembrar-se do que recebera de Deus. A exortação do Senhor é urgente. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. Apocalipse 3:3. A situação de Sardes era mais grave do que a de Éfeso. Esta igreja ainda podia lembrar-se do primeiro amor e voltar ao local onde caíra, mas aquela, que é Sardes, posto já está morta, carecia de uma ressurreição, um grande e poderoso revivamento. O Senhor Jesus, porém, tanto nos restaura a memória espiritual como nos faz ressurgir dentre os mortos. Efésios 5:14. Então a pergunta é, eles se arrependeram? Eles se voltaram? Foram buscar realmente a comunhão com o Espírito Santo? Então a história diz que não, porque a igreja acabou, não existe mais. Não é? Se eles tivessem perseverado, a igreja existia ainda. É claro que existia ali alguns que perseveravam, que buscavam a presença de Deus em suas vidas, que tinham comunhão com o Espírito Santo, mas a grande maioria não. E esse pastor, como os outros pastores das outras 6 igrejas, né? Esses pastores foram advertidos e, em sua quase totalidade, não ouviram a mensagem, não se arrependeram e acabaram morrendo junto com a igreja, sendo destruídos junto com a igreja que foi lhes dada para organizar, para orientar, para conduzi-las a Jesus. Então a única saída possível aí é o quê? Um avivamento. Avivar. Avivar significa chamar o povo para quê? Proclamar um jejum coletivo, orar todos os dias, perseverar na oração, no estudo da palavra de Deus, na evangelização, na comunhão entre os irmãos. Tudo isso deve ser buscado para que haja avivamento. E o avivamento começa sempre com muito jejum, com muita oração, com muita meditação na palavra de Deus. Não adianta. Sem isso aí não adianta. Você pode ler a Bíblia dia inteirinho, noite inteirinha. Eu conheço gente que já leu a Bíblia mais de 100 vezes. Mas é uma pessoa fria. É uma pessoa que não sente a alegria de Deus na sua vida. Existe gente que leu a Bíblia várias vezes, o que ele aprendeu lá foi jogar na loteria. Porque faltou o quê? Faltou oração, comunhão com o Espírito Santo. Faltou aquele que revela essa palavra. Então é preciso unir essas coisas. Jejum para mortificar o corpo, a carne. Leitura da Bíblia para edificar a alma, fortalecer a alma, conhecimento de Deus. E muita oração para que haja revelação dessa palavra, para que essa palavra produza em nós santidade, produza em nós separação para Deus, comunhão com Deus. Então é preciso essas 3 coisas. Aí vai haver o quê? Desejo de evangelizar, de ganhar almas. Então veja só, existia ali uma perda de memória, esqueceram-se das bênçãos do Senhor, da condição que Deus deu para eles, de liberdade, de crescimento, de todas as bênçãos do passado, da comunhão que existia no passado com o Espírito Santo. Esqueceram-se disso. Então essa era a primeira grande causa do esfriamento, da morte espiritual daquela igreja. Segundo aí nós temos que é desleixo. Esta foi a segunda doença de Sardes, desleixo. Embora não sejamos perfeitos, nossas obras têm de primar pela excelência. A igreja de Sardes, todavia, desprezando o padrão divino, fizera-se tão relapsa que o Senhor já não suportava. Não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. No âmbito do reino de Deus, a perfeição é o padrão mínimo aceitável, conforme recomenda o apóstolo. Se é ministério, seja ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Então a perfeição na igreja de Cristo só é possível se amarmos o Cristo da igreja. De que forma tratamos a obra de Deus? Lembremos-nos da advertência de Jeremias.
Maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulentamente. Jeremias 48:10.